Olá, eu sou o Bruno, produtor de conteúdo da Canalize, e que tal falarmos um pouco sobre saúde e bem-estar? O objetivo deste quadro é levar a informação de forma mais rápida e concisa. Com certeza você já ouviu falar da epilepsia ou já teve um contato mais de perto com alguém que vive com essa condição. Convulsões recorrentes e inesperadas, breves episódios de movimentos involuntários que podem envolver uma parte do corpo ou o corpo todo, perda de consciência e do controle da bexiga ou do intestino. Mas será que muitas pessoas passam por isso? Nada melhor do que uma fonte confiável para nos responder essa pergunta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 50 milhões de pessoas sofrem de epilepsia no mundo. Considerando a estimativa de 1,8 milhões de pessoas com epilepsia ativa, ou seja, cerca de 1% da prevalência pontual, poderíamos dizer que existem entre 340 mil e 900 mil pessoas com epilepsia e algum transtorno mental associado no Brasil. Mas afinal, o que é de fato a epilepsia? Bom, vamos entender de forma mais específica do que se trata essa condição. A epilepsia é uma condição neurológica que, por meio de descargas elétricas anormais e excessivas no cérebro, geram as crises convulsivas ou crises epiléticas. Situações essas que muitas vezes são causadas por lesões no cérebro, fortes pancadas, infecções na cabeça, como meningite e, em alguns casos, até abuso de álcool ou drogas. Nem sempre é possível entender as causas da epilepsia. Ela também pode ocorrer quando a criança está para nascer e até durante o parto. Existem casos mais leves em que pode ser temporário e reversível, e casos mais fortes em que podem durar a vida inteira. Infelizmente, durante um bom tempo foram surgindo diversos estigmas a respeito dessa condição, e os pacientes até hoje sofrem preconceitos, na maioria causados por falta de informação ou uma ideia equivocada sobre o assunto. Mas quem seria capaz de pensar de forma maldosa sobre isso e que tipo de coisa pensariam? Pois é, ainda existem pessoas assim, como por exemplo, alguns pensam que a epilepsia é contagiosa, o que não é verdade. Outros acham que é necessário segurar os braços e a língua durante as crises, o que também é totalmente errado. O que vale lembrar também é que a epilepsia não é uma doença, mas sim uma condição neurológica e não mental, mesmo que exista uma ligação entre a epilepsia e o transtorno mental, mas ainda assim são duas coisas totalmente diferentes. E qual a diferença entre a epilepsia e a epilepsia refratária? Basicamente, são a mesma coisa. O que as difere é que a epilepsia refratária, também conhecida como de difícil controle, não responde aos tratamentos. Isso ocorre devido ao início precoce das crises, geralmente antes dos 2 anos de idade. Outros fatores, como o diagnóstico tardio ou errôneo, podem influenciar. A epilepsia refratária pode apresentar características diferentes, tanto nas suas manifestações clínicas como expressões individuais. Isso depende de como as convulsões reagem ao amadurecimento do cérebro da criança e até mesmo aos efeitos na dinâmica familiar e social. Existe tratamento para a epilepsia? Eis aí uma pergunta muito frequente. Como foi dito, a epilepsia não é uma doença, e sim uma condição. Porém, se não for bem acompanhada, pode sim causar consequências graves, como a morte súbita, asfixia e problemas psicológicos, e pode até gerar transtornos mentais. Por esse motivo e outros, o diagnóstico precoce é muito importante e o tratamento é fundamental. Na maioria dos casos de epilepsia comum, a doença pode ser combatida com tratamentos à base de medicamentos, que têm a função de evitar as descargas elétricas anormais no cérebro. Caso o paciente siga o método terapêutico à risca, as crises podem sumir e não voltar em 1 ano ou mais. Existem diferentes tipos de medicações, mas vale ressaltar que apenas o médico pode dizer qual é o melhor para a condição física e a dosagem para cada paciente. E sim, eles possuem uma série de efeitos colaterais que vão desde sonolência e tontura a dificuldade na fala e coordenação anormal. Em casos de epilepsia de difícil controle, as crises podem se prolongar para o resto da vida e o uso dos medicamentos também, o que, sem dúvidas, pode gerar efeitos colaterais maiores e às vezes até mais perigosos. Mas além disso tudo, você já ouviu falar sobre a cannabis como opção de tratamento? Não? Então essa é a hora certa. Para os que não são tão céticos ou resistentes, é possível comprovar com diversas fontes a eficácia da cannabis no tratamento da epilepsia. Desde depoimentos de mães e pacientes, ou também através de métodos científicos altamente comprovados. Diferente do que muitos pensam, a cannabis não é totalmente proibida no Brasil. O uso medicinal da planta é permitido no país. Reconhecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, podendo ser comprada somente com prescrição médica e autorização do órgão. Ok, mas como e por que a cannabis pode ajudar? Simples, funciona dessa forma. Por meio do sistema endocannabinoide, o nosso corpo produz canabinoides, que ativam receptores espalhados por todo o corpo, regulando a maioria das funções do organismo a nível celular.
Opa, mas espera! Se você ainda não sabe o que é esse sistema, pause rapidinho este vídeo, olhe para o lado direito da tela e verá um balãozinho que vai te direcionar para o conteúdo mais específico. Voltando ao assunto, outras também possuem canabinoides, chamados fitocannabinoides. Quando ingeridos, eles acabam desenvolvendo uma função parecida com a que nós produzimos, além de auxiliar quando nos falta. Os canabinoides agem diretamente no corpo e no sistema nervoso central, modulando as funções neurológicas. O canabidiol, por exemplo, é capaz de controlar as descargas dos neurotransmissores, o que consequentemente pode reduzir tanto a intensidade das crises como a frequência delas. Há casos de pacientes que relatam uma melhora já nos primeiros meses, com uma redução cada vez menor de convulsões. Em muitas situações, elas tendem a desaparecer em alguns anos, mas assim que o tratamento com o fitofarmacêutico é retirado, as crises podem voltar novamente. Sejamos honestos, a cannabis medicinal também tem efeitos colaterais, no entanto, são bem menores que os efeitos de remédios antiepiléticos. Eles variam entre sonolência e relaxamento muscular. Como podemos perceber, a epilepsia é surpreendentemente comum, difícil de lidar e em casos que não há acompanhamento correto pode ser mortal. Mas a boa notícia é que a incerteza por trás do poder da cannabis e do CBD para o tratamento de epilepsia está diminuindo. Bom, espero que agora você tenha entendido melhor sobre a epilepsia e qual a importância da cannabis como uma opção de tratamento. Se você gostou deste quadro, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar o que achou. Você também pode sugerir outros temas para abordarmos por aqui. Muito obrigado e até mais!